Vamos agora calibrar a elipse da deformação aqui para a gente, como a gente fez com a elipse das tensões, né? Bom, quando a gente olha para uma elipse criada pela deformação homogênea do marcador circular, você pode tirar algumas conclusões dela aí, né? Você tem linhas ou marcadores dentro do corpo que são paralelas ao eixo maior, são as linhas que vão mostrar maior elongação e estiramento. Se a gente tinha um belemnita nessa direção, né, no corpo original, ele vai ser o belemnita que vai ser mais estirado, né? Essa direção é chamada de eixo máximo de estiramento finito, S1 aqui, né? E as linhas que são paralelas ao menor eixo da elipse vão mostrar menor ligação e estiramento ou maior achatamento, né? Esse é o eixo mínimo de estiramento finito. As linhas e marcadores são paralelos ao menor e maior eixo, são as únicas que vão mostrar cisalhamento angular e gama, né, deformação do cisalhamento igual a zero. Significa que essas linhas eram perpendiculares no círculo unitário e continuam perpendiculares em qualquer estado de formato finito. Lembra lá dos seus braquiópodes, né, que tem a linha de simetria bilateral, ou se tiver, por exemplo, um trilobita aqui, né, com a linha de simetria, a linha torácica, que se ele está nessa direção, ele vai simplesmente achatar ou estirar e não rotacionar, né? A gente vai calibrar isso aí, né? A gente define esses termos aí como eixo finito máximo de estiramento, mínimo de estiramento, que estão relacionados ao estágio final da deformação progressiva, né? Que a gente pode observar, como se fosse um snapshot, né? Uma figura aí, uma foto tirada daquele estágio de deformação, for congelado para a gente. Todas as linhas de orientação entre A e B, né? Apresentarão, né? A e B original aqui, né? Precisarão valores de estiramento entre o valor máximo A, duas linhas, e o valor mínimo B, duas linhas, né? Interessante como A duas linhas e B duas linhas, que são as linhas finais aqui, né, os eixos maiores e menores de estiramento no final da deformação, eles são perpendiculares, assim como eram no estágio inicial, né? São as duas linhas que eram perpendiculares aos planos principais, aos eixos principais de deformação, né? Então, o eixo mínimo estava nessa direção, o eixo máximo nessa direção, você tem um cisalhamento simples aqui, né? E aí você vai ter, eles continuam perpendiculares, não mudaram o ângulo entre si, porque eles eram perpendiculares no começo da deformação e paralelos aos eixos principais de deformação. Se a gente define o raio do círculo unitário como R igual a 1, aí fica fácil da gente calcular os comprimentos dos eixos principais, né, convenientemente representado pelo valor de estiramento naquelas direções em relação a 1, né, porcentagem de estiramento, etc. A gente quer calcular as mudanças dos comprimentos nas orientações relativas em todas as direções de um corpo, não somente na direção de máximo e mínimo estiramento. Por exemplo, te dou uma linha qualquer L aí de comprimento final 1.11 em relação ao círculo original, que é 1, né? Então 11% aí de estiramento. Faz um ângulo inicial de menos 50 graus com o eixo X aqui, né? Então essa linha L aí. A gente já viu para a gente calcular cisalhamento angular e taxa de cisalhamento angular, né? A gente precisa ter uma linha que era originalmente perpendicular a L. Então a gente tem a linha M aqui, ó, né? E essa linha M, em relação à posição que ela estava, né, perpendicular a L, depois da deformação ela está fazendo menos 44,5 graus, né? Então, aqui, ó, o estiramento a gente já sabe da linha L que a gente mediu diretamente, né? 1.11, 11% de estiramento. E o cisalhamento angular menos 44,5 aqui, né? Equivale a um gama de 0,98. Então, para essa linha L, que qualquer uma aqui, eu já sei que a mudança no comprimento foi essa e a mudança angular foi essa aqui, né? Menos 98 ou menos 44,5, no caso de dar o ângulo de cisalhamento angular. Então, se eu sei calcular isso para a linha L, eu consigo calcular para qualquer linha que faça qualquer ângulo θ aqui dentro da do meu círculo e da minha elipse de deformação, tá bom? Ele colocou aqui distorted clay cake, isso é interessante para a gente, né? São massas de argila, que os caras colocam a massa de argila por cima de duas tábuas ou outra coisa rígida assim, né? Desenha um círculozinho unitário, ele pode dar um jeito de espremer aquelas tábuas uma entre a outra, ou ele pode deslocar a tábua uma em relação à outra e ver como é que fica a deformação final, né? O elipsoide de deformação no final. São experimentos bem legais aí, né? Para você simular, por exemplo, o movimento de falhas no embasamento, como é que faz a cobertura sedimentar deformar, né? Interessante esses experimentos. Aí, fazendo isso para todas as linhas aí dentro do círculo, depois quando vira uma elipse, né? O Davis calculou aqui para a gente, né? Antes e depois, tanto o estiramento para cada uma dessas linhas quanto o cisalhamento angular. Então, nesse caso aqui, ó, né, a linha que está paralela ao eixo de menor estiramento, né, ela ficou lá com 0,65 estiramento no final, mas o cisalhamento angular é 0, né, porque a linha que originalmente era perpendicular a ela, que é J, não muda de orientação. Então, o cisalhamento angular tem que ser 0. Então, você vai pegando cada uma dessas linhas, olha lá, cisalhamento angular menos 8, estiramento 66, aí você vai indo, né, até você chegar
desalinhamento angular máximo, e o estiramento máximo aqui, o desalinhamento angular máximo vai estar a 45 graus, né, como é esperado, vamos ver isso aí, e o seu Psi é igual a zero novamente quando você está no estiramento máximo, que é de 55%, 1,55 aqui, né? Por quê? Essa linha J, a linha que era originalmente perpendicular a ela, que é a linha A, não vai sofrer rotação, então o desalinhamento angular tem que ser zero. E aí você começa já a entrar no outro campo. Então aqui a gente já tem uma ideia legal daquele negócio que eu falei com vocês, né? A gente tem um campo aqui onde todas as linhas, né, foram achatadas, né? Então até esse ângulo aqui, ó, né, essas linhas foram todas achatadas. Quando você passa desse ângulo, você começa a pegar linhas que foram estiradas, né? Mesma coisa para o outro lado. Algumas outras propriedades aí da elipse de deformação, como os raios da elipse equivalem ao estiramento naquela direção, você pode medir a elongação diretamente, né, com o estiramento -1, ao sobrepor um círculo unitário elipse de deformação, né? Basta você pegar esse pedacinho que sobrou aí, né? Numa direção geral qualquer, lá, né? Aqui na direção principal, mas basta você tirar um, que é o raio do círculo original, né? A elongação é o raio da elipse que sobrou até você chegar na elipse, né? Então, diretamente aí sobrepondo a sua elipse num círculo unitário, você consegue saber a elongação naquela direção ali qualquer, tá bom? Facilmente a gente pode avaliar a quantidade de desalinhamento angular da mesma forma, né, na dada direção, sabendo que a tangente à elipse no ponto em que o raio a intercepta era perpendicular à direção do raio antes da deformação, né? Então a gente tem um círculo unitário aqui, né? A gente tem aqui uma tangente ao círculo, né, que era perpendicular a esse raio e valia, uma normal a ele varia perpendicularmente. Mas quando você fez isso aqui virar uma elipse, né, a tangente à elipse, ela ganha um ângulo em relação a esse raio, né? Então, a tangente ao raio, ela, quando era um círculo, era perpendicular ao raio. A tangente ao círculo, no ponto em que o raio intercepta, era perpendicular ao raio no círculo. Na elipse, a tangente à elipse não vai ser mais perpendicular ao raio, né? Então, se você consegue desenhar essa tangente aí de uma forma mais ou menos precisa, basta você pegar a diferença entre a perpendicular a ela e o raio atual, né? Isso aqui é a sua deformação por desalinhamento nessa direção aqui, né? E você vê como é que ela varia, né, lá, de acordo com a posição que você está na elipse de deformação, né? Cada direção da elipse apresentará desalinhamento angular, deformação por desalinhamento diferentes, né? Você tem desalinhamento angular mínimo aqui nessas duas direções, né? Porque a tangente vai continuar sendo tangente paralela aqui ao que era antes, mas nas direções intermediárias todas você vai ter valores que vão aumentando e depois diminuindo de desalinhamento angular, né? Também implica aí que as direções de massa de desalinhamento angular estão a 45 graus do estiramento, né? Direções principais de deformação tem desalinhamento angular igual a zero. Olha lá, as direções onde o desalinhamento angular é igual a zero é onde a tangente, a elipse, continua paralela à tangente ao círculo, né? Então você não teve mudança nos ângulos nessas duas direções. Qualquer outra direção aqui no meio, ó, a tangente, a elipse vai ser diferente da tangente ao círculo, né? Então você vai ter esse desalinhamento angular. Então, isso aí é uma forma muito simples de você simplesmente pegar um conjunto de esquadros, né? Fazer duas perpendiculares aí, faz uma tangente à elipse, né? Vai com o seu transferidor e mede o ângulo lá, você já tem diretamente o ângulo de desalinhamento, né? É uma forma gráfica de calcular isso, tá bom? Da mesma forma, você tem direções aí, né? Que você não tem strain extensional, né? Duas direções em que o raio da elipse tem igual comprimento ao raio do círculo, né? Então não vai ter diferença, não vai ter elongação como a gente calcula aqui, né? Elongação 1, a gente lembra que é a diferença, né, entre o raio do círculo e o raio da elipse. Se for nessa direção aqui, vai ser essa diferença aqui. Se for nessa direção aqui, vai ser essa diferença aqui. E da mesma forma, você tem uma direção que a diferença é menor, né, a compressão, e aqui a elongação, né? Se for em 3D, são planos, né, que não tem mudança. No caso aqui, em 2D, são linhas. Beleza, na próxima aula vamos falar das equações do strain.